Estação Cidadania, Educação e Desenvolvimento Social na Rádio da Universidade. Boa tarde, começa agora Estação Cidadania, uma realização do DEDES, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social, da Pró-Reitoria de Extensão da URGS, que toda quinta-feira, à 13h, está aqui, na Rádio da Universidade. No Estação dessa semana, continuaremos falando sobre o movimento Frente Gaúcha Escola Sem Mordaça, abordando a medida provisória 746 de reforma do ensino médio e o projeto de lei que institui o programa Escola Sem Partido. Fique conosco, a Estação está no ar. Continuaremos nossa conversa com as convidadas Rússia Terezinha Dutra, professora do Departamento de Ensino e Currículo da Faculdade de Educação da URGS, e a estudante Diandra Machado, que faz doutorado em Educação na URGS. Projetos de lei, tanto no âmbito local quanto federal, eles partem do pressuposto que o estudante é um sujeito vulnerável e sem condições de desenvolver um pensamento crítico ao que é apresentado em sala de aula. Diandra, como tu vê os movimentos das ocupações nas escolas? Não haveria uma contradição entre o pressuposto dessas leis e a mobilização e organização dos estudantes? Essa pergunta é ótima, né? Difícil, mas ótima. Bom, eu acho que quando se diz, né, no projeto de lei Escola Sem Partido que o aluno ele é audiência cativa, né, de que ele não tem espaço na sala de aula, não tem voz, não pode decidir por si mesmo. Acho que aí existe um problema muito grande de distanciamento das pesquisas educacionais, né? Que, novamente, há muito tempo se contesta essa ideia de que o aluno, que o ser humano, de modo geral, né, é passivo frente a alguma coisa, né? Acho que se a gente pegar autores muito antigos, talvez essa ideia funcionasse. Mas, desde a modernidade, pelo menos, essa ideia é contestada fortemente. E, sobretudo, no que a gente entende como pós-modernidade, né? Essa ideia não nos serve mais. Talvez não exista na escola o espaço para que esse aluno se coloque como ele poderia se colocar. Acho que isso é uma questão que a gente tem que pensar sim, e é pensado, né? Não falta um trabalho sobre isso, não falta gente percebendo um pouco essa questão, mas por um viés muito diferente desse que é colocado pelo projeto de lei, né? Por um viés que quer cada vez mais que esse aluno, que esse educando tenha esse espaço dentro da escola para que ele tenha também fora da escola. E não no sentido de usar isso como uma desculpa para encolher cada vez mais essa atividade do aluno dentro da escola, né? Bom, e tu perguntou sobre as ocupações, né? Acho que o movimento das ocupações é uma coisa muito, muito nova para todo mundo, né? Eu saí do ensino médio em 2007, nunca ouvi falar em ocupações naquela época, assim. E agora a gente vê muito, né? E eu não sei direito ainda como eu me posiciono. Eu tô aprendendo também junto com essa garotada que tá aí. Mas, a princípio, conversando com eles, que eu acho que isso é muito importante, né? Visitando as ocupações, entendendo a pauta das ocupações, né? Quais são as pautas das ocupações, né? É contra essa MP, né, que é colocada goela abaixo por meio de um canetaço. É contra esse projeto de lei, né, que não respeita nem o próprio educando e nem o professor, né, não respeita a instituição de ensino como um espaço de pluralidade, como um espaço para todos os cidadãos. Então é contra tudo isso, é contra essa PEC, né, que vem amarrar todas essas propostas, né, com cortes, a gente pode dizer cortes na educação, porque esse congelamento, com o passar dos anos e o crescimento populacional, vai se colocar como cortes mesmo, né? Vai diminuir o valor per capita de investimento por cada aluno que vai estar na escola. Então, eu acho que contra o que essas ocupações estão se colocando, né? Nós que não estamos nas ocupações, mas estamos, de certo modo, pois estamos apoiando, então me coloco aqui como apoiadora, porque sim, acho que é um movimento legítimo mesmo, porque é um movimento de resposta, é um movimento de resposta a algo que está vindo com uma violência muito grande, algo que está vindo por todos os lados. Então, como é um movimento de resposta a uma pressão muito forte, ele também é algo de impacto. Será que existe outro modo de se colocar contra tudo isso que está vindo? E o espaço, que é o espaço público, ele não é nosso também? Então, daí podem dizer, certo, mas estão obstruindo prédios públicos, né? Ok, estão obstruindo prédios públicos, acho que ninguém pode negar isso. Mas por que estão obstruindo prédios públicos? Tem algum motivo aí por trás, né? E esse motivo é que a gente precisa se perguntar.
Então, o motivo é legítimo? Não é? Tem gente que vai dizer que não é. Eu acredito que sim, porque eu acho que um corte como esses, né, que propõe a PEC e uma reforma do ensino médio imposta por medida provisória, junto com esse projeto de lei, são coisas muito agressivas, né? São coisas que estão vindo de cima, estão sendo empurradas para a população, e a gente não tem como se defender disso, se não for assim, se não for tentando impedir do modo que nós encontramos até agora. É o melhor modo? Sinceramente, eu não sei se é o melhor modo. Mas é o modo que foi encontrado até o momento. E é um modo legítimo. E é legítimo também porque é autônomo. Em que sentido eu digo que é autônomo? É autônomo porque, ao contrário do que se pensa, né, como é veiculado até às vezes pela grande mídia, enfim, ou por pessoas que não conhecem de perto, né, a questão das ocupações, de que são movimentos cooptados, digamos assim, por partidos políticos. Poxa, as ocupações não tem nada disso. Não vou dizer que não tem alguma pessoa ali, algum estudante, que seja membro de algum partido. Tem, certamente tem. Mas, de modo geral, são estudantes que se auto-organizaram porque viram uma demanda importante, uma demanda urgente, e decidiram, precisamos fazer algo. E foi o que eles encontraram para fazer. A força que eles têm é ocupando o espaço de estudo deles. É o modo de se fazer ouvir. Então, isso não é legítimo? Né? O que é legítimo? Legítimo é alguém impor um corte gigantesco de cima para baixo de um dia para o outro? Não é tomar uma posição de antemão, mas se perguntar o porquê, conhecer, conversar com essas pessoas que estão na ocupação, né? Perceber como existe uma organização horizontal ali dentro, que ninguém responde pela ocupação, por exemplo. Eles conversam, deliberam entre si, e a partir dessas conversas, dessas deliberações, é que é tomado qualquer tipo de decisão. Qualquer mesmo. Inclusive o lanche que eles fazem é decidido desse modo. Sabe? Não é ninguém de cima colocando uma... Não tem um líder, né? Isso. É tudo muito horizontal. E a outra coisa que eu acho que vale destacar também é todo o cuidado com o patrimônio e o quanto eles se responsabilizam pela manutenção da limpeza daquele lugar, né? O respeito com o lugar. Então, por isso não é uma invasão, é uma ocupação. Eles são pessoas que ocupam normalmente aquele lugar nas aulas e continuam ocupando, usando de uma outra forma e fazendo formações de uma forma mais horizontal, chamando pessoas, professores, enfim, ou outros colegas para ajudar nessa formação com temas que eles escolhem. Então, tem toda uma experiência de gestão e de aprendizado e de organização curricular que é muito nova e que eu acho que também a gente tem muito o que aprender com essa experiência das ocupações para depois, para uma organização mais regular do ambiente educacional. Muito obrigada, Diandra. Muito obrigada, professora Russell. Isso aí. A gente é que agradece a oportunidade. No programa de hoje, procuramos um professor para nos falar sobre os impactos da medida 746 na educação. Eu sou Eduardo Marques, professor de História, dou aula na Escola Estadual Itália. Sobre as modificações que estão sendo propostas aí, né, no ensino médio, a questão sempre é que o formato em si, ele não ajuda muito na educação, assim, né, na modificação da educação, porque ela continua sendo, a estrutura delas, a mesma. Muito semelhante às modificações que teve no ensino médio, propostas, né, e essas modificações acabam ficando muito na forma e o conteúdo acaba sendo muito parecido. Então, o grande problema continua sendo a estrutura escolar, né? Como ela funciona de forma hierárquica, não dando autonomia para os alunos, privilegiando sempre a repetição e a memorização, que é algo que pedagogicamente não funciona. Tem a questão dos conteúdos, né? Os conteúdos extremamente desvinculados. Então esses são os pontos-chave, né? Então se tu não toca nisso, tu vai estar, digamos assim, mudando as coisas de lugar, mas não enfrentando os problemas reais. Se pode ter modificações para melhor nisso, pode. A maioria creio que não vai mudar muito. E possibilidade também de ter
regressão em alguns certos sentidos, assim como aconteceu com as mudanças no ensino médio. Depende muito também dos gestores das escolas, de como eles organizam as coisas, né? Mas como os gestores em geral fazem sempre a mesma coisa, não mudam nada, então, né, não dá para ter uma perspectiva muito boa em relação a isso. Porque a educação se faz com inteligência, não é com mais dinheiro, não é com mais prédio de escola, é com inteligência e com, né, disposição para fazer as coisas, né? É assim que se tem feito coisas incríveis aí pelo Brasil afora, né, de modificações excelentes em educação, escolas sem parede, sem prédio, escolas que já não tem mais série, não tem aula, não tem prova, né, e funcionam melhor do que as outras, como baseadas até no modelo da Escola da Ponte, que está aí há 30 anos mostrando que é possível fazer alguma coisa diferente e que funciona bem melhor, né? Normalmente as modificações são muito burocráticas, né? Essas que vêm do governo, assim. Então, e feitas por burocratas também, né? Então não dá para esperar muito, mas talvez seja uma forma também de mexer um pouco com essas estruturas muito fossilizadas das escolas, né? Todo mundo muito acostumado a fazer sempre a mesma coisa e tudo, né, como se fosse tudo certinho, e aí todas as mudanças acabam chacoalhando a escola, querendo ou não, dar uma chacoalhada. Então, pelo menos, se tem algo que me parece bom, talvez seja isso. Já desde aquelas propostas de mudança do ensino médio que deu uma chacoalhada. E a questão salarial, né, a questão de direitos, está mexendo com todo mundo, assim. Então, se é necessário, pelo menos mexer com as pessoas para que talvez elas tentem pensar em alguma coisa, pelo menos está acontecendo, né? Se eu consigo ver alguma coisa de bom, pelo menos é isso. Agora, esperar que venha alguma coisa muito boa desses governos que estão aí é ser otimista demais, né? Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono do estudar. Se você participa de algum projeto de extensão da URGS, mande uma mensagem para o Facebook do DEDS ou para o e-mail deds@prorest.urgs.br contando a sua experiência. Estação Cidadania é uma realização do Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS. O programa vai ao ar todas as quintas-feiras, à 1h na rádio da universidade. Produção, Mariana Moraes e DEDS. Coordenação, equipe do DEDS. Gravação e edição, Jefferson Gomes. Até a próxima. Tchau.